Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa 295 que vai ao ar no domingo, dia 8 de março de 2026. E nessa semana eu não tenho como deixar de falar de um assunto extremamente interessante, que foi a decisão do STF que reconheceu a inconstitucionalidade do adicional de ICMS sobre os serviços de telecomunicação e energia elétrica. O STF julgou as ADIs 7716, 7077 e 7634. E no caso concreto, por unanimidade, o STF entendeu que as leis estaduais que instituíram o adicional de ICMS sobre telecomunicações destinados ao Fundo de Combate à Pobreza perderam a eficácia após a publicação da Lei Complementar número 194 de 2022. O fundamento para isso é que a Lei Complementar 194 alterou o CTN e a própria Lei Candir para determinar o que são os serviços essenciais, reconhecendo os serviços de telecomunicações como essenciais, de modo a não aplicar a alíquota superior à alíquota base do ente federado. Essa decisão ela é muito importante, mesmo porque a própria reforma tributária reconheceu, a emenda constitucional 132, reconheceu a essencialidade dos serviços de telecomunicações. Por óbvio, é graças às telecomunicações que as pessoas conseguem fazer contato com as demais. São as telecomunicações que unem as pessoas. Portanto, por óbvio, essa decisão do STF não tinha como ser diferente, ela tinha que ser de fato por unanimidade e tinha que ser de fato uma decisão favorável aos contribuintes. O grande problema, a meu ver, foi exatamente a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, dizendo que efetivamente só a partir de 1º de janeiro de 2027 que essa cobrança será inconstitucional. Bom, vamos aqui analisar o caso concreto e aí eu efetivamente dou minha opinião sobre o assunto ao término dessa análise. O STF julgou as 3 ações em conjunto, a ADI 7716, que discutiu o artigo 2º da Lei 7611 de 2004, o artigo 2º do decreto 25618 de 2004, do Estado da Paraíba, que foi reconhecida a inconstitucionalidade, o relator foi o ministro Dias Toffoli. Nas ADIs 7077 e 7634, a discussão envolveu a Lei Complementar 210 de 2023 do Rio de Janeiro. Nessa lei, o Estado determinou que os 2 pontos percentuais que foram acrescidos à alíquota sobre telecomunicações efetivamente seriam inconstitucionais, né? A lógica, gente, efetivamente, é que o próprio STF já havia entendido, lá no julgamento do tema 745, que telecomunicações e energia elétrica são essenciais. Foi aquele julgamento que reconheceu a aplicação da seletividade ao ICMS, reduzindo a alíquota mais elevada de energia elétrica e telecomunicações para a alíquota base, né? Efetivamente, o ministro Dino chegou a questionar o julgamento do tema 745 no julgamento, dizendo que haveria a necessidade, né, de balizar o que é supérfluo ou não, e aí ele usou aquele exemplo que, a meu ver, é extremamente infeliz, quando ele diz que há uma diferença, né, entre a energia elétrica da casa de praia e da casa que a pessoa reside. Energia elétrica é energia elétrica, é essencial para qualquer um. Energia elétrica é essencial para o rico, é essencial para o pobre, é essencial para qualquer ser humano. Esse destaque feito pelo ministro Dino, da tamasicíssima vênia, é minimamente absurdo, né? Não tem fundamento fático, jurídico, legal, não tem absolutamente nenhum fundamento para essa distinção. Energia elétrica é energia elétrica e é essencial para qualquer pessoa. Não é porque o cara é rico que ele não precisa de energia elétrica que ele vai pagar mais por isso, que energia elétrica é essencial para ele. É a mesma coisa você falar que se o cara é rico, a água para ele tem que ser mais cara,
porque ele é mais rico. Isso não existe. Esse é um pensamento que não deve existir no direito tributário, porque direito tributário tributa patrimônio e renda dos mais ricos, eu concordo. A lógica de capacidade contributiva, você não mede capacidade contributiva no consumo de um bem essencial. Você mede capacidade contributiva no consumo de um bem que não seja essencial. Você quer tributar de forma pesada a água que foi do degelo da Noruega, aí você vai lá e tributa de forma mais pesada, porque essa água de fato não é essencial. Você quer tributar de forma mais pesada o filtro que o cara instala na casa dele para fazer água alcalina, você tributa de forma mais pesada. Agora, água é igual para todo mundo. Energia elétrica é igual para todo mundo. Da tamacicíssima vênia, essa tentativa do ministro Dino, que no final das contas ele acompanhou, tá? o voto do ministro Dias Toffoli, do ministro Fux, mas fez uma ressalva pessoal. Não faz nenhum sentido essa ressalva pessoal, repito, da tamacíssima vênia, não faz nenhum sentido essa ressalva pessoal, tá? Realmente é um grandíssimo absurdo, né? E aí, assim, vem um ponto ainda mais absurdo dessa decisão do STF, que é a modulação, né? O ministro Dino propôs a modulação para que a decisão tenha efeito somente a partir de 1º de janeiro de 2027. E essa propositura do ministro Dino foi acolhida pelos demais ministros, né? A argumentação levada pela procuradora do Estado do Rio de Janeiro, que fez a sustentação oral, né? que fez a sua defesa, foi no sentido de que, efetivamente, haveria ali um prejuízo, né? Ao Estado, caso ele tivesse que devolver os valores. E a ausência de modulação implicaria num desembolso de 4,5 bilhões de reais aos contribuintes, né? E até 2077 a perda de 96 bilhões. O Estado do Rio de Janeiro já está em déficit de arrecadação. Isso chega a ser um absurdo, né? O ministro Dino falou até que a modulação não tem fundamento no argumento orçamentário, disse que esses dados levantados pelo Estado do Rio de Janeiro, eles não são dados tangíveis, de fácil entendimento, né? O problema, gente, é que assim, esse é um adicional do adicional, né? Esse adicional do adicional, sabe-se que ele é inconstitucional desde 2022, porque não é uma interpretação legislativa, não é uma interpretação judicial sobre a lei. É o que está escrito na lei. Está escrito na lei. A Lei Complementar 194 de 2022, ela é expressa em dizer que não cabe adicional do ICMS sobre telecomunicações. Você quer discutir isso antes da lei? Beleza. Agora, depois da lei, e cá entre nós, a lei do Estado do Rio de Janeiro é de 2023. Pelo amor de Deus. Você usar o argumento orçamentário para pedir modulação de uma lei de 2023, que é contrária à Lei Geral de 22, pelo amor de Deus, é o torpe se beneficiando da própria torpeza. E o STF cai e modula. A verdade é que o STF está modulando todas as declarações de inconstitucionalidade, protegendo os entes federados, União, Estado, Distrito Federal, município. Desculpa, eu até engasgo no que eu estou falando, porque é assustador o que está acontecendo no Brasil hoje. Você pegar o volume de modulações de declaração de inconstitucionalidade que existe hoje no país para proteger o orçamento público, é uma carta branca que o STF está dando para o ente federado dizendo: olha, ente federado, faça o que você quiser, cobre o tributo que você quiser, edite uma lei contrária à lei anterior e eu vou te permitir cobrar o tributo indevidamente até depois do julgamento. Por quê? Porque você tem um interesse público a seu favor. Porque você tem o seu orçamento que já é prejudicado. Você já tem outras dificuldades de arrecadação. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Sabe? Isso é insano o que nós estamos vivendo no Brasil com relação a essa modulação. Ela é totalmente descabida. Ela é totalmente descabida. E todos os ministros acompanharam
a sugestão de modulação do ministro Dino. Então, não dá para jogar isso na conta dele. Todos. Agora, registro também, né, o extrato do voto do ministro Gilmar Mendes, dá a César o que é de César, né? Ele deu um puxão de orelha nos governadores, né, dizendo que muitos estados estão vivendo à base de liminares. Né? Os estados estão o tempo todo pedindo que module, que não cobre e etc. Mas, efetivamente, o ministro Gilmar Mendes falou, você não vai governar também contando com decisão do STF. E é o que está acontecendo hoje. Então, assim, o que o STF está dizendo nesse julgado é inconstitucional peronomútil, porque depende do quanto o Estado se organizou para pagar a conta. Então, no caso do Estado do Rio de Janeiro, a modulação é para 1º de janeiro de 27. Então, o Estado, olha só, desde 2022, a Lei Complementar 194 disse que era inconstitucional. Você editou uma lei depois, em 2023, cobrando aquilo que já era inconstitucional, mas como eu sou muito legal, eu, STF, vou permitir que você cobre essa lei que é inconstitucional desde 2022 até 2027. Por mais que eu declare inconstitucional no início de 26. Gente, na boa, isso é um absurdo. Absurdo. E quem perde? A economia como um todo. Porque são 4,5 bilhões, de acordo com o próprio Estado, que poderiam estar na economia, poderiam estar na mão do contribuinte, investindo, consumindo e estimulando o crescimento econômico do país. Não é possível que a gente continue com essas modulações em matéria tributária. O contribuinte ganha, mas não leva. Fica um gosto amargo na boca. É efetivamente o que nós temos vivido em matéria tributária no STF nos últimos anos. E a tendência é piorar. Anote aí. Bom, se você gostou desse Tributologia, dá o seu like, curta, compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Então, modulou, tá? Vamos ver, vai que tem embargo de declaração e eles mudam de ideia, mas acho bem improvável. Pessoal, obrigado, beijo grande. Semana que vem tem mais Tributologia. Tchau, tchau.